Bem, hoje, nessa manhã de domingo, nós aqui do ICMED, ao iniciarmos a nossa conversação, vamos nos lembrarmos de uma comemoração histórica hoje, pouco conhecida por muitos espíritas, que foi o desencarne de Allan Kardec. E ele deixou aí o seu legado de luta, de empreendimento, de dedicação, de felicidade, de amor ao seu semelhante. Isso sim é amor ao próximo. Como diz o nosso grande amigo Carlos Bernardo Loureiro, o maior bem que se faz ao seu semelhante é se politizar. É a maior caridade que o homem possa dar e contribuir para o progresso do seu semelhante. Jesus, diga-se de antemão, já fazia isso quando nas escrituras, nas histórias, ou melhor, nos ditos, né? Porque nós não sabemos até onde vai a veracidade do que é colocado, mas essa colocação feita que dizem que foi feita por Jesus, mas ao nosso ver, a nossa reflexão está condizente com o pensamento dos Espíritos, que foi quando um homem veio pedir a Pedro o peixe, e Pedro, claro, com um sentimento de caridade, ia dar. E aí Jesus o retrucou que não, que desse-lhe a vara, que o ensinasse. Então, isso chama-se politização. Dar é muito fácil, porém, ensinar é melhor ainda. Porque quando se ensina, se politiza, se engrandece o homem. E quando se há um sentimento de caridade, é uma escravização. Porque esse espírito vai continuar o tempo todo pedindo e necessitado, sem aprender a buscar. Então, Kardec, ele teve esse sentimento profundo pelo seu semelhante. Diga-se de passagem que aqui em Obras Póstumas relata que Kardec, ele nasceu em uma família católica, porém tendendo para o protestantismo. Sabemos, por intermédio de Obras Póstumas e de outras informações, meio de informações do livro, que Kardec, ele não seguiu a carreira de magistratura que vinha dos seus pais, mas ele, desde pequeno, ele começara a desenvolver um sentimento nato pelas ciências. Então, ele, mesmo tendo essa formação religiosa, ele não tinha o que se chama de ranços religiosos. O que Kardec sempre tinha como algo a lhe incomodar, ela era a intolerância religiosa. Ele não compreendia como a religião poderia ser tão intolerante, já que tem esse nome, né, sentimental. Religião vem do sentimentalismo. Então Kardec, ele não tinha esses ranços, apesar de ser criado no meio religioso, mas ele tinha em si já um desenvolvimento de busca, de buscar saber o porquê dos sofrimentos da humanidade. Isso está aqui em Obras Póstumas, né? Leiam, estude, verifique, raciocine e leve para o dia a dia. Porque não podemos compreender o Espiritismo vindo para as instituições espíritas e ao sair daqui buscarmos a preocupação contínua da nossa vida normal. Infelizmente não vai se aprender nada. Se nós adentrarmos as instituições com a preocupação, aí sim, de instrução, nós vamos ter ao nosso lado espíritos
que vão nos ajudar na compreensão dessa doutrina e da lei natural. Isso é fato. Mas se nós adentramos as instituições com a preocupação de vir simplesmente fazer a nossa parte, não se engane. Você vai levar anos na mesma postura e nada vai aprender. E se aprender, vai ser envolto dos ranços do dogmatismo. Do dogmatismo. Não se engane. Porque os princípios espirituais, eles têm que ser vividos. Eles têm que ser raciocinados. Eles têm que ser uma preocupação contínua. Era isso que Carlos Bernard, Allan Kardec, ele tinha. Vale lembrar que Kardec, ele era um espírito encarnado, ele era muito severo. Ele tinha a severidade e o rigorosismo de buscar fazer as coisas como elas realmente eram. Além do mais, ele tinha uma responsabilidade, assim como nós temos, com a verdade. Kardec não foi escolhido, Kardec se escolheu, né? Deus deu a ele uma oportunidade e ele abraçou. Vale lembrar que ele, nas suas observações, ele sempre se resguardava do pensamento pessoal. Isso não quer dizer que nós não vamos emitir as nossas opiniões, mas tem que ser baseado em pesquisa. É um elemento essencial que está nos livros da codificação. Quando alguém fala algo, nós não devemos crer simplesmente porque ele falou. Tem que ter pesquisa, tem que ter uma base, tem que ter um critério. Porque falar, qualquer leviano fala. É como se o espírito chega ali. Eu fui fulano de tal e da reencarnação. Você foi uma mãe de santo. Então, que pesquisa foi feita para isso? E que me interessa o que eu fui, o que eu disse? Eu quero saber o que eu sou hoje para ser amanhã. Não me interessa o que eu fui. E qual é a prova? Qual foi a pesquisa feita em cima desse relato? É como Kardec diz aqui em Obras Póstumas: tratemos os espíritos tal como tratamos os homens. Se um encarnado chega aqui dizendo que ele é tal ou tal coisa, temos a obrigação de pesquisar para não estar lidando com um malfeitor, né? Mas, infelizmente, fizeram dos espíritos deuses, incriados, criaturas que não podem ser contestadas, pesquisadas, cobradas. Fizeram do espírito isso. Ou, simplesmente, criaturas que desencarnou ignorante pelo fato de ser espírito, é um sábio. Não é por aí. Então, tratemos os espíritos como tratamos os homens. Nesse instante, o espírito chegou ali e disse que ele não admitia falar de Kardec. Ele não queria, porque falar de Kardec tem uma repercussão muito grande. Olha aí. Esse espírito no corpo adotava esses princípios? Não, de forma nenhuma. Tal homem, tal espírito, né? Ele não se tornou inimigo da doutrina espírita, ou ele é inimigo de si próprio, pelo espiritismo existir. Não, ele não aceita, ele não admite, ele não acredita. E ele tem como que Kardec um ser que o incomoda. E aqueles que assim o adota também o incomoda. Olha aí. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós pesquisamos. Isso não foi criação da mente do médium. Acorda ali atrás. Viu? Isso não foi criação do médium. E também o espírito não disse isso pelo simples fato de agradar ninguém. Porque espírito contrário às ideias imortalistas, ele não está aqui para agradar ninguém. Pelo contrário, ele está aqui para um atraso. Porque isso é do sentimento dele. Então Kardec, ele foi um espírito onde ele buscou
É necessário dizermos que Kardec tem uma bagagem das sucessivas vidas. Kardec entendia muito bem de magnetismo. Ele também entendia muito bem de manifestação do que se chama hoje a prestidigitação. Então ele não é um homem leigo, não é um homem ignorante. Kardec tinha, e é como os espíritos disseram, os espíritos. As ideias inatas, elas aclodem em nós. Elas aclodem. Porque foram conquistas nossas. Agora, uma pesquisa muito assim, interessante de Carlos Bernardo Loureiro, onde ele diz o seguinte, que o espírito, tanto encarnado como desencarnado, em um período, ele traz a lembrança, assim como nós ao desencarnarmos temos a nossa visão panorâmica daquilo que mais nos tocou em nós, foi de maior importância, fora do corpo. No corpo, da mesma forma, ocorre. Em determinada época, nós vemos que tem espíritos que eles as chamadas crianças gênios, né? Que tem um desenvolvimento notável, que não se iguala a outras crianças. O que Carlos Bernardo diz é o seguinte: isso em nós é natural. Agora existe um período, tanto sim que tem pessoas que elas são muito eficientes quando crianças, têm uma habilidade incrível, mas ao chegar a uma determinada idade, ela se torna pessoa comum. Olha aí, isso quer dizer que essas ideias inatas, seja lá no que vivemos, elas acodem em nós mesmo estando encarnados. Não existe aí nada de extraordinário, nem de sobrenatural. É uma lei natural que está sobre o homem, dirigindo o homem. Mas para nós compreendermos essa diretriz eminentemente grandiosa, temos que buscar os livros da codificação, não é os livros convencionais, porque Kardec deixou, antes de Kardec, outros homens também, a questão da imortalidade da alma, o fato da imortalidade da alma, ela é de muitas reencarnações. Pitágoras, na Grécia, ele tinha uma escola fundada com esses princípios. Então, é de muitos povos. Agora, o que chama a atenção para Kardec é que, em meio àquelas manifestações das mesas girantes, das mesas falantes, ali os elementos eram dispersos. Ali era tratado aquela manifestação com leviandade, como até hoje, diga-se de passagem, né? As manifestações eram tratadas com leviandade, então os elementos ali postos eram dispersos, as criaturas não se apreendiam, iam ali com o sentimento de busca de coisas relativas, medíocres, e isso não dava à doutrina uma conotação científica, nem filosófica e nem moral. Mas quando Kardec foi claro, não vamos deixar isso passar, foi envolvido pelos espíritos que tinham com ele esse compromisso de o ajudar, o envolveu. Quando Kardec tomou a frente dessas manifestações, elas tomaram outro caráter. Tanto sim que no livro O que é o Espiritismo, tem lá. Nos dias que Kardec não podia ir,
as reuniões não eram tidas como sérias. Porque vale lembrar que a partir do momento que Kardec tomou a frente dessa reunião para levar para um caráter sério, muitos espíritos encarnados de grande conceito, de rótulo, começaram a se juntar com Kardec. Eram espíritos de uma conotação social elevada, e eles viam em Kardec essa seriedade e começaram a frequentar essas reuniões. Tanto sim que Kardec, ele tinha uma atividade muito intensa, porque ele fazia parte de várias instituições educacional, onde ele dava o seu aval, né? Ele era um homem muito requisitado e tinha uma preocupação. Kardec é um espírito notável. Kardec, além de ter todo esse trabalho, ele ainda tinha tempo de dar aula de graça. Ele dava aula de matemática de graça àquelas pessoas que não podiam pagar na sua própria casa. Então, daí se vê que, como nós estávamos falando anteriormente, a busca da informação espiritual, ela tem que ser nos livros da codificação. Não nos enganemos, porque romance não é espiritismo. Obras codificadas por espírito não é espiritismo. O que realmente fala são os princípios do espiritismo, são as obras básicas da doutrina. Não fujamos dela, porque só vamos nos perturbarmos ou vai criar nomenclaturas, posturas, ideias que não condizem com a doutrina espírita. A exemplo disso, Bernardo falava muito sobre as obras mediúnicas. Nós não vemos no livro da codificação Kardec em nenhum momento falar de obras mediúnicas, muito pelo contrário. A revista espírita, ela trata das ideias psicológicas. Não tem lá tratados de ideias mediúnicas, romance mediúnico. Isso não existe. Isso são opiniões de espíritos que não sabia, diga-se logo de frente, nem o que era mediunidade. Não sabia nem o que era mediunidade. Não viveu, não sentiu, não pesquisou. Principalmente o que se refere à pesquisa. Porque tratando-se de mediunidade, já temos nos reservamos, porque mediunidade, a humanidade toda é médium. Agora, a pesquisa, poucos sabem, que é a vivência, a dedicação à busca incessante da verdade. Então dizer que um espírito, isso é uma maluquice, é uma imbecilidade. Você sair do corpo e ir para o mundo espiritual, dormir a noite toda e levantar, tendo lá as violetas na janela, né? E ir para o banheiro, após usar o sanitário, ir para o banheiro e lavar as mãos. Isso é uma maluquice. Isso está no meio da codificação. Certamente, quando nós ouvimos essas ideias, como tantas outras que tem, se vê que essa pessoa, ela não tem nenhuma base do espiritismo. Principalmente no que se refere aos princípios espirituais. Primeiro que, no livro dos Espíritos, os Espíritos vêm tratando da comunicabilidade dos espíritos, da vida pós-morte, Deus, do desencarne. Outra questão, colocada muito bem por Kardec,
foi a questão da reencarnação. Não se vê falar sobre a reencarnação. Aí que Camille Flammarion dissera que a vida após morte é uma luz. Porque a reencarnação, minha gente, ela traz um grande peso para a humanidade. Quando não se fala da reencarnação, se destrói tudo o que pertence ao espírito. Destrói. O espírito não tem vidas sucessivas. O espírito não tem bagagem. O espírito não tem nada que é seu. É como dizer que só existe Deus. O homem existe enquanto o cérebro e o organismo está funcionando. E a sua vida tem que ser medíocre, porque ele tem que trabalhar, ou melhor, ele tem que nascer, crescer, estudar, comer, fazer sexo, parir e morrer. Essa é a vida. Então isso se resume no nada, só existe Deus. E a reencarnação, ela traz um peso grande para a humanidade, porque a reencarnação, ela trata da vida pretérita do espírito em todas as suas ações. Ela responde a tudo, porque o homem, ele não foi injetado na barriga de uma mulher para nascer e aí ter todo esse círculo medíocre, infame e depois morrer. É isso. Então quando eu morrer, eu só levo o que eu comi. Vai de barriga cheia, peseta. Eu só levo aquilo que eu vivi. Vai com os sexos, vai com as danças e tudo que de pernicioso nós temos mesmo. Aí vem Kardec com toda essa potencialidade inteligente e diz, coloca a sua metodologia eficaz de um homem sábio, sério, e é por isso que as instituições sérias, elas são rigorosas, elas não admitem comportamentos que não condizem com a doutrina espírita, porque isso vai denegrir aquilo que já foi constituído de séculos. Kardec, ele era rigoroso, ele não admitia hipótese nenhuma que falassem mal da doutrina espírita, porque ele se levantava para defendê-la. Tanto sim que o espiritismo não vai bater a porta de ninguém, pelo amor de Deus. Espírita que estuda, que sabe o que é espiritismo, jamais interfere no livre-arbítrio de ninguém. O espiritismo é para aqueles que o buscam, que quer saber, quer se esclarecer, tem algo nele que desperta. Nós não vamos bater a porta de ninguém porque não estamos aqui para perder tempo. A lei divina está estabelecida e com ela todos irão progredir, quer queira, quer não. E Deus não está aqui para jogar dados com filho nenhum, nem para ser dirigido por aqueles que acham que vão ter, que Deus está na causa ou que Jesus está no comando. Deus não está aqui para ser comprado por ninguém. As suas leis são estabelecidas e o homem terá que segui-la, quer queira, quer não. Então o que tem nós de bater na porta de ninguém, perturbando, como muitos, que a gente pega um transporte, vai para uma instituição de saúde, temos que ser incomodados, perturbados por aqueles que se dizem serem de Deus, querem forçar, querem interferir no livre-arbítrio dos outros, perturbando a mente dos outros com essas maluquices, né? Nós temos que suportar isso. Ah, mas é caridade. Isso não é caridade não, isso é ignorância. Como eu estava conversando ontem com o Marcos, que eu não acredito muito
Isso é uma opinião minha. Eu não acredito quando muitos dizem, ah, fulano está assim por merecimento. Nem tudo, viu, Fia? Nem tudo. Porque neste mundo de provas e expiações, onde o homem vive mais sobre o sentimentalismo do que sobre a razão, porque compreende-se Deus pelo sentimentalismo. É por isso que muitos cientistas não acreditam nesse Deus religioso. Porque Deus, Ele é essa ciência. Então, para esses homens, ele compreende Deus de outra forma. Então, quando a criatura interfere no livre-arbítrio de outro, achando que ele está com a verdade, que Deus está ali, é uma gritaria, é uma perturbação. Isso é caridade? Ah, tem que ouvir o outro, isso não é caridade não. Então nem tudo que o outro, principalmente no que se refere ao endeusamento de criaturas, isso é falta de raciocínio. Ah, mas fulano mereceu ter tudo isso. Será que mereceu? Ou será que falta a essas criaturas que endeusa a essas outras o raciocínio, a pesquisa, a análise? Quer ver um exemplo? Quando uma criatura vai para um show e a criatura não tem uma vida estabilizada de uma casa, de saúde, aí chega, tira, isso é um exemplo muito rasteiro que nós estamos dando, mas é para a compreensão de muitos. Aí tira uma certa quantia e paga um determinado show. Aí a criatura que recebe por esse show, não me interessa quem seja, o que ela vai fazer, pega e diz, ah, mas foi, de antemão eu vou logo dizendo, ah, mas ela porque é assim, o nego se manifesta logo para dizer, para jogar os alfinetes. Não, mas ela um talento dela, ela está vendendo, tudo bem, não estou aqui falando desse respeito. Eu estou aqui falando o seguinte, quando eu tiro uma certa quantia para investir em alguém, eu estou deixando de investir em mim. Ou em ordem comum, de forma objetiva. Vocês estão entendendo? Porque esse alguém ao qual eu tirei antes de investir em mim para o meu bem-estar, para o meu desenvolvimento intelecto-moral, porque a reencarnação, ela ajuda, ela é para o espírito um desenvolvimento moral e biofísico. O que é isso? Um desenvolvimento moral e biofísico. À proporção que nós vamos reencarnando, vamos tomando corpos melhores, com desenvolvimentos também. E esse desenvolvimento vai nos possibilitando progredir. Então é um desenvolvimento biológico e moral a reencarnação. O que é que ocorre? Observamos nas nossas sucessivas reencarnações. Observe os primatas. De lá para cá não houve evolução? Sim, muita. Então a reencarnação é um desenvolvimento biológico e moral. Então, a partir do momento em que eu invisto nessa criatura, eu vou reclamar dela que está tendo boa casa, boa saúde, meios propícios, enquanto eu estou sofrendo na fila do SUS, na fila dos bancos, morando nas encostas? Eu vou reclamar de Deus? Não. Está vendo que não é merecimento? É uma questão de reflexão, de raciocínio. Então isso não é merecimento, não. O povo, é a constituição desse povo que ainda não desenvolveu o intelecto. Observe que em países mais evoluídos, eles têm, países do primeiro mundo, eles têm uma decadência moral. Tem. Observe que tem países que a incidência lá é o suicídio. É uma ação, é um envolvimento moral.
né? Uma decadência moral. E no país de terceiro mundo, qual é a incidência? É a religiosidade e a caridade. Ah, mas não vai se fazer caridade. Quando nós fazemos caridade, nós escravizamos. O homem politizado, ele tem mais condição de ajudar do que o homem caridoso. Porque o homem caridoso, ele está sempre pronto a dar, mas nunca a ensinar. E o homem politizado, ele está sempre a ensinar. Porque o ensinamento vai servir nas sucessivas reencarnações. Então é por isso que esse país, ele é eminentemente religioso. Jesus deu esse exemplo aqui. Não é? Exatamente. Jesus deu esse exemplo a Pedro. Então é por isso que em uma instituição onde a gente só vê a caridade, pouco se estuda, não se pesquisa nada. Vai se contestar o quê? O que vai se contestar? Aí que o Carlos Bernardo está assistindo um vídeo de Carlos Bernardo Boeiro, que ele fez uma citação muito interessante, onde ele disse que foi para um seminário, e quando chegou lá, ele perguntou aos ouvintes, aqueles que quiseram ficar, porque muitos, quando viram, se levantaram, né? É assim. Aí ele disse que os burros se levantaram, os inteligentes ficaram. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Como é que ele ia falar de um Ernesto Bozano? Ernesto Bozano, naquele livro Enigmas da Psicometria, livro interessantíssimo, onde ele fala da telepatia, fala da telestesia. Isso tudo é mediunidade. E aí ele disse: vocês conhecem Ernesto Bozano? Já leram Ernesto Bozano? Já leram o Linus Kruk? Foram pouquíssimos, quase nenhum. Aí ele disse: então como é que eu vou falar desses homens grandes, dessas grandes pesquisas feitas por esses homens, se vocês não leram? Olha, da mesma forma, como é que o professor vai falar de matemática se o aluno nunca pegou no livro para estudar matemática? Isso é questão de reflexão, minha gente. Ou se estuda, ou ao longo do tempo vai se perdendo, como outro dia eu estava ali, o Espírito disse, que não é pelo fato de todos estarem juntos que ao desencarnar haverá essa mesma sintonia, não. Porque quanto mais uns se destacam, mas eles vão se distanciando daqueles que se reservam, claro, o direito de ficar com os braços cruzados, ou que se chama de se acomodar. Então há uma distância desde agora. Eu estava ali, o Espírito começou a fazer uma explicação relativa a isso. Então vai se perdendo esse contato energético. Isso é de uma lei natural. É por isso que nós devemos ter cuidado. Que não é pelo fato de estarmos aqui que ao desencarnarmos vamos estaremos juntos. Porque depende do trabalho de cada um. Quanto mais se dedica, mais há uma distância. É por isso, eu vi muito isso, e hoje ainda percebo. Muitas pessoas, eu também, não vou mentir, há uma antipatia de energia. É verdade, isso é verdade. Por que há essa antipatia de energia? Porque os nossos pensamentos, eles não coagulam, ou melhor, cogitam. Isso é de uma lei natural. Porque enquanto você pensa de uma forma relativamente voltada para as questões espirituais e outros pensam aquela forma materialista, há uma antipatia de energia. Isso também acontece com os espíritos. Não é porque eles foram os nossos parentes, nossos pais, nossas mães, ou seja lá quem for, que eles têm a possibilidade de estar ao nosso lado, não. E há uma distância energética por força das ideias. Aí muitos dizem, fulano é muito antipático. Isso é reserva feita à obsessão, né? Mas o que nós
estamos falando aqui é questão de sintonia de pensamentos. Está entendendo? Quando nós cogitamos na mesma ideia, no mesmo pensamento, com o mesmo propósito, nós criamos em nós egos de atração. Mas quando não é pelo simples fato de estarmos juntos, fisicamente fazendo esses trabalhos, que vamos estar. E desde agora. Da mesma forma, é a questão da sintonia. Eu posso estar aqui, mas o meu pensamento está voltado para outras questões, ao qual eu dou mais apreço. Para as pessoas, é por isso que temos que ter cuidado. Quando nós estamos nas instituições, que nós começamos a desenvolver conversas paralelas, né? Atenção voltada para outro, o sono é uma sintonia voltada para, é que o Espírito diz, quando nós fazemos isso, nós sintonizamos com espíritos dessa mesma natureza. Saímos da faixa que estamos aqui, o corpo está aqui, mas nós não. Nós não. E é por isso que ao longo do tempo essas energias vão coagulando em nós, vamos dizer assim, cristalizando, ao ponto de nós não sintonizarmos com as ideias espirituais. É como você pegar o livro e você ler Allan Kardec, né? Mas essa sintonia de Allan Kardec não está em você, porque o seu pensamento está voltado para outra coisa. Então todo esse trabalho árduo Kardec teve, Kardec sofreu muito até organizar a instituição com pessoas realmente que tinham a visão voltada para o Espiritismo. E olhe que Kardec ele fazia um trabalho eminentemente sóbrio, porque os espíritos já tinham advertido a ele que ele não iria ter pessoas com o mesmo QI de preocupação. Então não é fácil. Nós aqui da linha de frente é que sabemos. Os espíritos dizem horrores. Ah, mas fulano não é atacado. Claro, fulano não contribui para nada. É isso mesmo. Fulano não contribui. Você acha que espíritos que vão estudar, pesquisar, espíritos que têm um QI de inteligência voltado para atacar, eles vão se preocupar com quem não quer não? Já está na faixa deles. Não é? Não se preocupa não, minha filha. Porque o que preocupa eles são as ideias. Porque as ideias, elas se difundem, né? Elas se alastecem. E diga-se de passagem que o auditório aqui é espiritual. É espiritual. É como outro dia, como na quinta-feira, na véspera do feriado, o espírito chegou ali e disse: eu estou feliz porque a casa não fechou. Olha aí. Então tudo isso nós ouvimos e vamos também na questão das comunicações, a gente vai passando pelo crivo da razão, né? Eu, quando eu saio daqui, eu levo a preocupação de analisar o que foi dito, porque eu sou o tipo de médico consciente. Eu sou consciente. Então, eu avalio as questões que é passado por mim. Fora daqui, eu não saio daqui e esqueço o que passou, não. Não, a minha preocupação não é essa. Eu tenho uma responsabilidade. A minha preocupação é em saber até onde eu estou contribuindo para a divulgação séria, precisa, honesta do Espiritismo. Então, quando eu passo uma informação, eu tenho que ter a preocupação até onde está a minha seriedade ou o que foi passando pelo meu intermédio, para eu saber como lidar, aprender, tirar dali algo, como o Carlos Bernardo dissera. As comunicações, elas têm que ser estudadas nas entrelinhas, ou seja, você tem que saber o que você
Você não, é por isso que médico tem uma responsabilidade. Tem médico que fica aí dizendo que fez isso, que fez aquilo, que vai fazer isso. Isso é maluquice, isso é irresponsabilidade. Né? Dizendo que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer. Isso não é trabalho sério. Então eu saio daqui com essa preocupação, levo comigo a preocupação, vou, sento, reflito, fazendo as minhas coisas, as minhas atividades, refletindo, porque essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação que todos nós temos que ter, para em momentos atrasados nós sermos bons instrumentos. Não é as quatro, eu sempre digo isso aqui e continuarei dizendo. Não é as quatro paredes que estão me dando qualidade, sou eu que estou buscando. Né? Porque a qualidade que eu busco, ela vai servir onde quer que eu esteja. Na minha casa, onde quer que eu esteja. Muitos têm medo de fazer desobsessão em casa, quando estão obsidiados. Eu faço desobsessão na minha casa quando eu estou atacado. Ali ó, também, minha mãe. Damos socorro, damos passe. Manifestação. Ah, não pode, não pode. Qual foi a pesquisa que você fez para dizer que não pode? Mas no sanatório. É? Por que pode nos trios, debaixo dos trios? Não é? Os obsessores transando debaixo dos trios, quando o cara termina, não sabe onde está, não é? Pois é. Então não pode. Não pode socorrer o outro. Então a gente está precisando estudar. Eu estou falando, por exemplo, de um cara. É isso mesmo. De uma criatura, depois voltou para mim e disse: meu Deus do céu, foi o que eu fiz? Eu não me lembro de nada. Eu fui tomado com uma força que, quando eu me dei conta, a gente tinha terminado de fazer. Tinha que ser feito. E todo mundo assistindo de bem. Exatamente. Que é isso? Obsessão. Obsessão. Entendeu? Temos o recurso e não sabemos usar. Quer dizer, os socorros só servem na casa espírita? E se a casa espírita estiver fechada? E se a casa espírita estiver fechada? Vai fazer o quê? Vai deixar o médium se esvair, né? A gente está precisando usar a razão. É por isso que a minha postura mudou muito e vai continuar mudando. Porque enquanto... Diga. Acabar de completar esse quadro obsessivo. Estamos infestados de informações do dia a dia, desses quadros terríveis. Há poucos dias aí, teve recentemente aqui na nossa cidade, um inquilino pegou a filha da sua proprietária, para onde ia alugar, sandou essa criança, e quando foi fragar, que pegaram ele, entregaram a polícia, e foi confessar, isso foi o demônio que está na cabeça dele. Foi demônio. Que isso? É obsessão? Pois é. Uma manifestação de obsessão. Agora... E esse quadro manifesta aí na sociedade, né? Não só na Bahia não, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Por que não vai fazer das obsessões? Pois é. Desse dentro da casa dele, para tirar esses demônios? Não, porque esse espírito não existe. Ele atribui demônio, atribui obsessor, espírito perverso, miserável, violento, e utilizou ele para fazer uma miséria dessa. Pois é. Depois que o Carlos Bernardo Loureiro, ele criticava os romances mediúnicos brasileiros, evidenciando, apresentando pesquisas sobre a imortalidade da alma, mostrando que os romances mediúnicos eles estão contribuindo, na verdade, não para o entendimento do espiritismo, mas para para a divulgação de ideias místicas em relação à imortalidade da alma. Com certeza. E não está contribuindo em nada para explicar. O Bernardo Loureiro, ele evidenciar, mostrar as pesquisas, as dele e de outros pesquisadores, e criticar os romances. Exatamente. Porque são improváveis. Como Kardec muito evidencia nos livros da doutrina espírita, principalmente na revista espírita, ele cita que o romance espírita ele é improvável. E é mesmo. E ele evidencia, ele prova e ele explica o porquê, que o romance é fruto da imaginação. Da imaginação, de ideias preconcebidas de um espírito que nada vivera relacionado à imortalidade da alma. Porque, para nós encerrarmos, outra questão, dizem o seguinte: fulano, a exemplo disso, fulano foi muito bom
bom, foi vamos dizer, um chefe de Estado que ajudou seu semelhante, que fez e aconteceu. Tudo bem. Aí os espíritos estavam explicando o seguinte: não é pelo fato de fazermos o bem que vamos deixar de ter a repercussão da falta da informação da imortalidade da alma. Vocês entenderam? Não vamos deixar de ter essa repercussão. Podemos ser anjos no corpo, mas sem a explicação, sem a busca da informação de onde eu vim, para onde eu irei, o que eu sou, o que vai ocorrer após o túmulo e no túmulo, que são as perturbações que nós sofremos de ordem natural, elas não vão banir em nós, porque é de uma lei natural. Então nós vamos sofrer as perturbações, nós vamos sofrer as consequências da não busca dessa informação, porque a lei está estabelecida. É a mesma coisa quando o outro diz assim: eu amo meu filho, eu não quero que aconteça nada com meu filho, eu sou capaz de dar minha vida. Eu não dou a vida com ninguém, porque eu vou sofrer. A lei, olha, Deus é o dono da vida. Eu vou dar minha vida a outro, eu vou responder, eu vou sofrer. Isso não vai mudar a ordem da natureza. É a mesma coisa quando outro dia Marcos fez uma colocação muito justa. Uma mãe tem X filho e está passando fome. Ela pega esse alimento adquirido e dá para esses filhos porque é um ato de amor. Ela vai deixar de sofrer a repercussão dessa fome? Não, minha gente, não vai deixar. É de uma lei natural, então nós temos que ser racionais. O bem tem que ser feito, o homem sendo politizado. Olha aí a questão da politização. Então, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, vou ajudar sim, mas me politizando. Aí que outro dia, quando minha mãe estava doente, internada, porque é assim, ao longo do tempo, vai sempre batendo a reflexão sobre as coisas. Aí eu estava com o apetite comprometido. Aí eu parei assim, eu digo: vem cá, peraí, vamos raciocinar. Eu não me alimento na hora certa. Eu fico estressada. Eu fico preocupada. Isso vai me ajudar em quê? Não vai me ajudar em nada. Eu vou ser mais um doente para ser cuidado. Espera aí. Não. Mudei a faixa desse raciocínio, minha gente. É a mesma coisa. A pessoa deixa a sua vida de investir no seu corpo para ajudar outro. No entanto, ele vai ser um peso tanto quanto o outro. Ele vai ajudar em quê? Eu não estou certa? Se você não se alimenta, se você não se cuida, você vai ajudar em que o outro? Em que? Você tem que se ajudar para ser um apoio naquela criatura. Você tem que ser. Aí eu vi gente dizer assim: você é tão fria. Eu sou fria mesmo. Eu sou fria, sabe por quê? Porque eu aprendi a usar isso aqui, ó. Porque se eu for me desesperar, se eu for atrás desses insanos, eu vou ficar louca. Porque tudo desse povo é religião, tudo desse povo é um sentimentalismo. A gente sente. Nós somos criaturas com sentimento. Nós não somos criaturas sem sentimento. Mas a gente tem que aprender a usar o raciocínio. Ninguém ajuda outro no desespero. Ninguém. Ninguém ajuda outro sendo um mal para outro sustentar. Você tem que buscar primeiro é se equilibrar. Estar com saúde, se não com saúde, mas pelo menos, mais ou menos equilibrado para ajudar o outro. Meu filho, porque você não é mãe, porque todo esse povo é não ser mãe. Um pensamento tão medíocre. Não é mãe, é por isso que tem sentimento. E quem está sendo mãe está jogando os filhos dentro do lixo. E quem está sendo mãe? É o sentimento que o povo, que as pessoas têm assim, tão medíocre. Como é que se diz? Qualidade, que os animais dão exemplo disso, que o sentimento não é só por ser mãe, não. Os animais, os répteis, as aves, adotam a
amar filhos de outras criaturas que não é da sua linha, como mãe e pai. Precisa de sentimento de ser mãe e pai para ter sentimento pelo seu semelhante? Hein? Eu estou errada? É, quando acabar errada, quando acabar maluca sou eu, como diz o dito popular. Né? Gente, o que a gente precisa é estudar e ler. O ler engrandece o homem. Engrandece. Dá ao homem meios dele se libertar da ignorância. Então não vamos ficar atrás desses ditos, né, dessa conversa mole, nojenta, irritante, que não leva a nada. Para os pais, dotados de sentimento, não quer ver seus filhos sofrer o que a mãe dele. Quer não parir. No mundo de prostituição, não tem isso. Ai, ai. A gente fica aqui, viu? Se eu já dou uma palavra